Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós sabemos da necessidade de nós estarmos congregados, de nós estarmos unidos no mesmo espírito, dentro da mesma fé, com objetivos comuns, como, por exemplo, a disseminação do Evangelho, a disseminação, portanto, da vontade de Deus, nos exortarmos mutuamente, evitarmos certos erros, corrigirmos certos erros, nos aproveitarmos, desfrutarmos de certas qualificações, de certos dons de certos irmãos, fortalecer os que estão enfraquecidos. Há uma necessidade de estarmos congregados, mesmo que essa congregação de homens traga certos problemas. Sempre traz problemas. Todos nós sabemos, nós pessoas maduras e que temos muitos anos de convivência com o público e mais de 20 anos nas congregações cristãs, nós sabemos que existem pessoas que caminham segundo a vontade de Deus e fazem aquilo que é bom e que é justo, mas há homens e mulheres que muitas vezes não correspondem àquele padrão estabelecido nas Escrituras Sagradas e trazem mesmo constrangimento, trazem mesmo escândalo ao povo de Deus. Porém, nós, homens e mulheres cristãos, quando estamos congregados, nós sempre somos um sistema heterogêneo. E uma das características de todo sistema heterogêneo é que nenhuma amostragem, no caso, representa o contexto ou o melhor ou o pior. Nos sistemas homogêneos, cada amostra, isso representa qualquer fração dessa congregação, por exemplo. Mas nós, quando estamos congregados, somos um sistema heterogêneo. E você sabe que há muitos irmãos que são afáveis e até mesmo irmãos dentro das congregações que não se coadunam com o nosso pensamento e com a vontade de Deus. E isso nos entristece. E nós precisamos orar e nós precisamos, na medida do possível, usar de muito amor e de muita misericórdia, às vezes mesmo de autoridade, para nós corrigirmos certas faltas e certos excessos. Mas nada justifica nós abandonarmos as nossas congregações, nós deixarmos de estar congregados, porque essa é a vontade do ímpio. A vontade de Satanás também é essa. O cristão calado e sozinho é tudo o que o ímpio precisa. E quando eu falo do ímpio, eu falo até de homens que circulam dentro das congregações, mas estão fazendo mais o trabalho das trevas do que o trabalho de Deus. E muitos homens que pensam que são os paladinos da justiça de Deus, e não são coisíssima alguma. São homens e mulheres interessados em seus próprios propósitos. Eles têm os interesses mais diversificados e mais dinâmicos, mas nunca trazer uma retidão, uma unidade às congregações cristãs. Cuidado para não deixar que Satanás e homens de má consciência separem você da comunhão com os teus irmãos. Agora, uma vez em comunhão, nós precisamos suportar-nos uns aos outros, como disse Paulo. Mas
todo o cristianismo na face da terra, a preservação da palavra de Deus, missões, o evangelismo, uma verdadeira comunhão no mesmo Espírito. Tudo isso exige que nós estejamos congregados. Eu não estou dizendo que as congregações não têm problemas, mas apesar dos problemas que possam existir nas congregações, nós vencemos isso pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra e pela boa consciência que existe em nós. Não basta gostar de Jesus, nem falar de Jesus. É preciso ter uma consciência cristã e uma boa consciência cristã. Como fala Paulo em 1 Timóteo capítulo 1. Né? Então, que nós precisamos manter a boa consciência. Nós temos algumas passagens aqui que nos convidam, que nos incitam mesmo a nós nos mantermos congregados, mas não apenas congregados, estarmos devidamente congregados. Temos, por exemplo, vou começar pelo texto que eu mais gosto, que é em Hebreus, versículos 24 e 25. O autor diz: consideremo-nos também uns aos outros. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras no sentido mais correto, mais honesto que isso possa ter. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Há aqui um convite, uma altíssima recomendação para que nós estejamos congregados, consideremo-nos uns aos outros em amor e as boas obras. Não deixemos de estarmos congregados como é costume de alguns, eu diria como é hoje o costume de muita gente, e nós devemos fazer admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, que a justiça de Deus se aproxima em nossas vidas. Então, Hebreus 10, 24 e 25 é a primeira recomendação aqui, para que nós estejamos congregados e devidamente congregados. Uma segunda passagem aqui está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11, 12, do 11 ao 14. Vamos ver essa recomendação de Paulo aos Tessalonicenses. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Isso só é possível se nós estivermos congregados, devidamente congregados. Eu não estou falando de ajuntamento, de aglomeração. Eu estou falando de congregação. Tem gente que não consegue estar congregado, mas consegue estar ajuntado. Vocês entendem o que eu quero dizer. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Hein? Outra recomendação seríssima, de origem apostólica, escriturística, para estarmos congregados, devidamente congregados de acordo com a recomendação apostólica, recomendação para uma produtividade boa, moral e espiritual. Não é para fazer prevalecer a vontade de um ou a vaidade do outro, não. Nem certas teologias particulares, que eu chamo de teologias íntimas, não. É para nos admoestarmos, nos considerarmos, no caso, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e sermos longânimes para com todos. Então, estar congregados é uma coisa nobre, é uma coisa que é preconizada para as coisas espirituais e as mais altas. Se alguém faz dessas congregações, entre aspas, que não são congregações, são ajuntamentos, prevalecer de suas vaidades, o problema é desse indivíduo e não de estarmos congregados. O problema não é estarmos congregados, é nós estarmos em ajuntamento, dando margem à vaidade de um e aos interesses escusos de outro. E isso existe. O ser humano sempre foi assim, o ser humano é assim e o ser humano sempre será assim. Se nós examinarmos essas cartas e epístolas de Paulo, de Judas, nós vamos ver, João também, os grandes problemas que eles enfrentaram há cerca de 2000 anos atrás. Mas ninguém mandou fechar a igreja. Quem manda fechar a igreja é o diabo, é Satanás. São homens de má consciência, servindo ao espírito da mentira e do engano. Porque eles querem dizer que eles são diferentes. Não são diferentes em nada. Uns carregam santidade como os melhores congregados, e outros carregam maldição em si, como o próprio Satanás e seus servos. A recomendação bíblica, escriturística, é que nós estejamos congregados e muito bem congregados. Vamos ver outras passagens aqui. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Essa é muito interessante. O título aqui é Exortação à Unidade. Exortação à Unidade. Nós nem precisamos ler 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala dos dons e da união em um só Espírito, pelo mesmo Espírito, no mesmo Espírito. Mas vamos ficar satisfeitos só com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então existe aqui um convite, uma recomendação fortíssima, honesta, a exortação a estarmos unidos em um mesmo espírito, em um mesmo ideal, com as mesmas intenções, objetivando servir a Deus, disseminar o Evangelho e nos fortalecermos na palavra, no Espírito, nos fortalecermos na fé. Não existe nenhuma crítica a isso. Toda a crítica cabe à vaidade de nós homens. Mas as congregações não são formadas de criaturas perfeitas,
nem sequer de criaturas demoníacas. Como eu disse, é um sistema heterogêneo. E como sistema heterogêneo deve ser sabiamente abordado. Temos também aqui em Filipenses, também uma passagem aqui, Filipenses nós temos duas passagens, isso. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. A unidade cristã na luta. É porque a vida cristã é uma luta mesmo. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Digno do Evangelho de Cristo. Não é digno do virtuosismo de alguém ou da ambição de fulano ou de Beltrano. É digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Nenhuma crítica aí. É uma recomendação apostólica, em acordo com a vontade do Espírito de Deus. E no capítulo 2, na mesma epístola aos Filipenses, exortação ao amor fraternal. Vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 a 4, para nós terminarmos o vídeo. Diz o capítulo 2: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo, difícil, não é isso? Eu também concordo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É difícil, mas é essa a recomendação de Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E no 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui já estamos entrando num outro assunto, que foi o aperfeiçoamento de nosso Senhor Jesus Cristo na sua humilhação. Bem, nós lemos algumas passagens bíblicas que dizem que nós precisamos estar congregados e precisamos estar congregados de acordo com a vontade de Deus, com todos os perigos, com todos os limites, as restrições. Perigos por quê? Há pessoas que olham muito mais para o homem do que para Deus. Quando você está realmente congregado, quando você é uma pessoa realmente convertida, quando você olha para cima e para a direita e coloca as coisas de Deus em um patamar superior, não é o homem ou a mulher, com sua teologia particular, com a sua vaidade, com as suas tendências, às vezes até de má consciência, que vai desviar você do caminho da verdade, de estar congregados em um mesmo espírito. Todos pensam que uma congregação tem que ser um lugar perfeito. Nunca foi, nenhuma é e jamais será.
e não há um homem na face da terra capaz de convocar homens e mulheres para viverem, digamos, congregados em perfeição, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma cobiça, sem nenhum interesse escuso. Mentira. Todo aquele que preconizar uma congregação perfeita, em que não apareça a vaidade, em que não apareça a cobiça, não conhece a perfeição de Deus e nem conhece os ardis de Satanás e os artifícios do homem. Que Deus abençoe você. Busquemos sempre estarmos congregados, devidamente congregados, segundo a palavra de Deus, segundo as recomendações apostólicas. Que Deus abençoe você. Não se deixe levar por pessoas que querem os homens e as mulheres cristãos calados e isolados. Isso é desejo de homens de má consciência e é o grande desejo de Satanás. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, mantenhamos-nos congregados segundo a vontade de Deus. Amém? Muito grato. Até o próximo vídeo.